Aqui dentro dos 4Ps, a gente vai definir o produto ou serviço, o preço que a gente vai praticar, aonde que a gente vai vender e como que a gente vai vender e anunciar. A gente vai se aprofundar neles. O P do produto, ele está relacionado ao que vai ser vendido. Tem o objetivo de desenvolver benefícios sobre as características daquele produto. Então, no momento de produto, né? Produto é produto e serviço. A gente vai responder algumas perguntas. Por exemplo, o que o cliente quer? O que ele espera desse produto ou desse serviço? Quais atributos ele precisa ter desse produto ou esse serviço, né? Como que usa? Qual a aparência que ele precisa? Qual o nome dele, né? O design, tudo a gente pensa sobre produtos dentro do produto. Promoção. Na promoção, a gente vai ver de que forma que vai ser divulgado e como que vai ser comunicado essas vantagens que esse produto tem. Ou seja, a gente vai anunciar o produto, onde que a gente vai anunciar esse produto, qual o melhor momento de promover ele. É no Natal, é na Páscoa, é no meio do ano, é no início do ano, é dezembro, é no frio, é no calor, é na época de Copa. Qual o padrão de mercado para esse tipo de produto? Como que o mercado se comporta em relação a isso já? E aí eu trago uma observação aqui que o objetivo vai indicar a finalidade dos elementos dentro do plano estratégico, né? É o porquê, a finalidade ali. Praça. A praça é como que a gente vai vender, é a nossa presença de mercado. Praça a gente consegue, imagina aí uma feira, fica fácil da gente imaginar. Só que a praça vai muito além disso, porque a praça ela vai para a internet, vai para a TV, vai para o rádio, todo o local em que você estiver mostrando presença de mercado é a tua praça de atuação. Onde que o cliente procura pelo produto? Onde que ele está acostumado a buscar? Como você pode acessar canais de distribuição? Qual tipo de esforço de venda é necessário? Onde seus concorrentes estão? E no P de preço, qual preço? E aqui o objetivo é gerar valor. Qual preço? Preço e valor são coisas diferentes, tá? Preço é financeiro, valor é aquilo que a pessoa agrega de valor, que ela enxerga de valor naquele produto ou naquele serviço. Qual o valor oferecido pelo seu produto? Qual o preço que é geralmente praticado sobre esse produto? Já existem referências nessa área? O cliente é sensível ao preço ou ele não está nem aí para o preço e ele está mais ligado com o benefício que aquele produto tem para oferecer? E como que ele vai ser comparado com a concorrência ou com demais produtos, né? A gente ainda agrega 2 P's aqui, mas é muito P, mas eu falei para vocês, eu não vou trazer tudo P, vou trazer principalmente os 4 P's, mas eu acho importante ressaltar esse aqui de processos e pessoas. Processos, você vai responder como realizar o serviço e quais recursos são necessários para que aquele serviço seja realizado ou aquele produto cumpra a sua função, né? Esses 2 P's de processo e pessoa, ele é mais utilizado dentro de serviços, mas não quer dizer que ele não seja utilizado em produtos também, porque são sim, né? A gente tem processos e pessoas dentro de venda de produtos também. Quem que serão os envolvidos tem a ver com P de pessoa e qual o nível de qualificação necessário dessas pessoas envolvidas para que cumpra com a nossa meta. E aí eu vou mostrar para vocês aqui P de preço, promoção, prazo e produto. Agora são 8h30, a gente tem 1 hora de aula ainda. Se de repente não der tempo de conversar sobre o restante do conteúdo, a gente fala dos 4 P's e segura o material do restante dos slides, do restante dessa aula, para a próxima aula, tá? Então, produto. A definição de produto é tudo aquilo que seja tangível ou intangível e que proporciona benefícios reais ou percebidos
com a finalidade de satisfazer as necessidades e desejos do consumidor. Novamente aqui, satisfazer as necessidades e desejos do consumidor. O serviço de entrega e instalação também está agregado dentro do produto. E os produtos são classificados conforme a finalidade deles, seja industrial ou de consumo. Qual que é a diferença? Os industriais são aqueles produtos que a gente compra para fazer outros produtos, né? Por exemplo, a farinha que a padaria compra para fazer bolo, para fazer pão, para fazer torta. Ou lá, como eu falei, as barras que você vende para uma indústria. Você vende a barra, ali a matéria-prima, e essa indústria compra para fazer sei lá, uma máquina, ou fazer uma turbina, por exemplo, né? Todos esses são exemplos de produtos industriais. São bem fáceis da gente visualizar. No geral, o produto industrial vão ser as matérias-primas para elaborar outros produtos. E os produtos de consumo, eles podem ser classificados em 4 categorias. E a gente tem que alinhar essa lista de produtos com o perfil do nosso consumidor. O que a gente tem que visualizar aqui dentro? As 4 classificações são conveniência, comparação, especialidade e não procurados. Conveniência é aquele produto que tem pouco envolvimento do consumidor. O consumidor compra com frequência, né? Por exemplo, a gente pode pensar em conveniência já direto no supermercado. Você entra ali dentro, você não fica se envolvendo em fazer escolha. Você simplesmente entra lá para comprar uma coisa, daí já vê que está outra na promoção, já pega, já leva. Então, você compra com frequência e não fica comparando muito. Por exemplo, é o supermercado. Já o que tem comparação é aquele que vai envolver bastante consumidor. Por exemplo, casa, carro, notebook, celular, um roupeiro. Esses produtos que têm um preço maior e uma durabilidade maior, eles geralmente têm maior comparação com outros produtos para o consumidor, digamos assim, não errar na hora da compra. Ele se dedica mais na hora da escolha, porque vai afetar mais ele, porque automaticamente está afetando o bolso. E são produtos que você não compra e gasta, assim, e simplesmente teu, né? Diferente da comida que você compra, come ali e ela acabou. Foi o exemplo que eu pensei agora. Especialidade. Ele traz elevada preferência pelo produto, pouca comparação com o mercado e não compara tanto preço. É aquele consumidor que vai buscar, por exemplo, eu quero comprar um iPhone. Eu não vou comparar. Aquele que já é cliente do iPhone, da Apple, do produto iPhone, ele dificilmente vai trocar para outro. Ele se torna fiel àquele e ele quer aquela especialidade, independente do preço, independente de que outro produto tenha a mesma função que aquele, ele vai em busca do iPhone porque aquela especialidade é aquilo que ele quer. Perdão. E o de baixo interesse é aqueles que são produtos que têm compra mediante o reconhecimento das características e benefícios. Eles são os não procurados, né? O consumidor tem pouco interesse por aquele produto. E, por exemplo, vamos pensar em num jogo de xícaras. Vamos pensar que a gente quebrou a xícara na nossa casa e aí vai comprar um jogo de xícaras. Não tenho lá grande interesse numa compra dessas e simplesmente eu quero o benefício de ter uma xícara, de comprar, o benefício de tomar café. Por exemplo, ele é o já não tão procurado quanto, por exemplo, para a gente pôr no mesmo patamar ali de comparação de um computador ou de um celular, né? A pesquisa ela é bem mais baixa. E a gente ainda diferencia os produtos a partir dos aspectos: qualidade, design e segurança. A qualidade é o padrão de conformidade, o funcionamento e a durabilidade de um produto. O design tem a ver com a aparência, a textura e a utilidade direta desse produto.
E a segurança é embalagem, manuseio, forma de armazenagem, né? Segurança a gente consegue pensar nos iFood com bastante facilidade, né? Porque a embalagem vai importar, o jeito que chega a nossa comida vai importar, a aparência, né? A textura da comida importa. Então, tô dando exemplo aí de comida porque é bem fácil da gente visualizar. Se alguém tiver outro exemplo, quiser fazer uma citação, fica à vontade para falar. No plano de marketing, tem que constar a classificação e os aspectos de diferenciação dos produtos da sua empresa. Então, essas classificações aí do teu produto e os aspectos dele tem que estar descritos lá no plano de marketing, dentro do teu plano de negócios. E aí, o que é o preço, né? Como que a gente constrói o preço? Quanto maior o valor atribuído, maior poderá ser o preço praticado. Se o teu consumidor conseguir enxergar um valor maior do que o preço, automaticamente para ele aquele produto é bom de ser comprado. Agora, se o preço for maior que o valor, né, se ele enxergar preço maior que valor, daí provavelmente ele não vai comprar porque ele não vai achar uma oferta atrativa. O benefício, o que o cliente pensa, né? Se o benefício proposto é capaz de atender as necessidades dele ou realizar os desejos dele. O preço cobrado é proporcional ou não ao benefício proposto. Então, vale a pena? É aquela conta que a gente faz mentalmente, né? Será que vale a pena esse preço que eu estou pagando por isso que eu estou comprando? Não vale a pena mesmo? Será que eu preciso disso? E o consumidor faz essa equação e depois compara as respostas e compara também com concorrentes para ver qual que vai ser a decisão dele. Algumas estratégias de posicionamento de preço são promocional, psicológico ou segmentado. O preço promocional, ele tem a vantagem de trazer oportunidade de compra a um valor inferior à média. Cuidado para utilizar o preço promocional, porque é fácil da gente se queimar, porque o pessoal pode pensar que a gente só está fazendo promoção para se livrar daquilo. É bem comum também. Preço psicológico, solução de problemas importantes e recorrentes, né? O preço psicológico é aquele que você vai trabalhar literalmente em cima do psicológico da pessoa, resolvendo problemas dela que não seriam tão simplesmente realizados por qualquer um. Então, preço psicológico que a gente pode pensar. Por que a gente paga R$500 no exame de saúde, né? Por exemplo. E o preço segmentado é o acesso restrito por conta da exclusividade definida. O preço segmentado, por exemplo, é o preço de um iPhone. Como a gente já tinha comentado na aula, tudo sobre o iPhone, ele tem um preço segmentado. E aí ele tem um público mais restrito. Combine as estratégias dessas aí, se você quiser, né? Pode utilizar em momentos diferentes do ano, usa sazonalidade, né? Vai adequando conforme você interpretar melhor, conforme o cenário que tiver, e até mesmo a localização do teu ponto de venda e a tua quantidade de estoque. No plano de marketing, as definições sobre o preço têm que estar pautadas pelas estratégias que vão ser adotadas. Dentro da praça, a gente tem... Esse aqui era o preço, tá? A gente vai para a praça. Dentro da praça, a gente tem a definição dela, que é a forma como a empresa distribui e vende seus produtos, que vai influenciar diretamente na participação de mercado. Ou seja, a gente tem níveis de distribuição de produtos. A praça fala justamente sobre a distribuição, a forma que a gente vende esses produtos, aonde que a gente está oferecendo. O nível 0 é sem intermediários, que é aquela venda direta para o consumidor. O nível 1, ele já vai englobar o varejista, que é o intermediador único. O nível 2 é para quem está com dois intermediários, que é o varejista e o atacadista. E existe o multinível, que ele trabalha com a venda direta, com o atacadista e com o varejista. Ele combina os demais canais. Esse é o multinível, né?
Além dos níveis que a gente vai definir, se a gente quer vender direto, se a gente quer vender com varejista, com atacadista, apesar de olhar assim, bater o olho é super simples, na hora que você vai pensar para tomar a decisão de como que você vai vender, você vai avaliar diversos pontos, vai avaliar o mercado, principalmente, né? Fazer pesquisa e ver como que o consumidor está acostumado e como que você tem a ideia de fazer. E aí também tem dentro da praça a modalidade que você vai combinar com o nível. E aí você pode trabalhar com diversos níveis diferentes para modalidades específicas. Por exemplo, na internet eu posso trabalhar com o nível 1. E daí, no porta a porta, trabalhar com a venda direta. E lá na loja de varejo ou na loja atacada, trabalhar com o atacadista. Ou trabalhar com essa loja de varejo como multinível e as outras em nível 1 ou nível 2. Então, essas combinações que a gente vai escolher e daí também escreve lá dentro do plano de marketing. As modalidades são, por exemplo, né, comércio eletrônico, como a internet, venda direta, que é o porta a porta, e atendimento de balcão, que é a loja de varejo, por exemplo, é a loja física, né, aquele ponto físico. Seja varejo, atacado, venda direto, o que você definir. Mas cuidado com esse ponto físico, porque você tem que pensar nos horários de atendimento, conforme esse segmento e as necessidades dos seus clientes. O que o público está acostumado, né? Qual o horário que pode trabalhar, o que não pode trabalhar, que se você for ter colaboradores, os horários para eles também, horário de almoço. Instalações de estoque são essenciais, você vai ter que ter um desembolso aqui, diferente de um negócio que seria simplesmente na internet. Aqui as suas instalações e estoque tem que ser mais pensado, tem que ter um estoque mais a pronta entrega do que quem trabalha com a internet. E pensar na localização. Uma boa localização vai te pôr numa praça melhor, digamos assim, né? No marketing, a gente tem que constar todos esses níveis e cada canal que a gente escolher, as modalidades que vão ser utilizadas por canal, né? Por nível, por canal. Como que a gente vai fazer as combinações, quais que a gente quer utilizar. E quanto à promoção, na promoção, a gente divulga de forma eficiente os produtos e serviços para o público-alvo, considerando 2 aspectos. Quais são esses aspectos? Qual a estratégia de marketing que vai ser usada e por qual veículo a informação será levada até o consumidor, tá? Esse daí é o processo de comunicação integrada da empresa. E aí a gente tem estratégias que a gente usa, por exemplo, né, dentro do pré, do venda e do pós. Na pré-venda, a gente tem a comunicação direta, institucional ou promocional. Na venda, serviços, pessoal e trade, que são estratégias que a gente pode utilizar. E as estratégias do pós, por exemplo, benchmarking, social, relacionamento, né? Que são estratégias que a gente vai discutir todas, né? E todas não. A gente vai discutindo essas estratégias aí ao longo das próximas aulas. Quanto à promoção, a gente tem possibilidades de ações de marketing que podem ser mais dispersas ou mais segmentadas. Quando a gente pensa na dispersa, ela comunica um nível maior de potenciais consumidores. Por exemplo, televisão, né? Esse nível de massa pode ser outdoor, rádio, internet, quando você simplesmente posta e não direciona para um público. Ou você também pode pôr na TV e considerar direcionado a partir do horário que você escolher. Se teu público é lá jovens que... Hoje em dia é difícil falar jovens que assistem a TV de madrugada, né? Porque geralmente assiste Netflix. Mas vamos imaginar lá há 10 anos atrás. Não vamos imaginar 10 anos atrás, porque não faz sentido a gente ficar voltando no passado com esse tipo de coisa. Mas, então, vamos imaginar aí rádio, né? Vamos direcionar o rádio. Ela é uma mídia de massa. Só que o rádio também pode ser uma mídia direcionada.
O rádio ainda é bastante utilizado. Se a gente pegar o rádio, ele não vai... nem toda rádio tem uma ampla cobertura. Tem rádio que vai ter uma cobertura só dentro de uma cidade, dentro daquela pequena região ali. É uma mídia de massa, é uma mídia direcionada, porque você está se direcionando para um público de um determinado lugar. Assim como o outdoor pode ser uma mídia de massa ou pode ser uma mídia direcionada. Se você puser um outdoor dentro da cidade, ele é bem mais direcionado do que um outdoor numa BR, né? E a segmentada, que é a direcionada, que vai buscar um público mais específico. Daí, tipo de mídia direcionada que a gente pode utilizar: telemarketing, marketing de rua, patrocínios, brindes, maleta direta. São exemplos aí de mídia direcionada e as mídias ali da massa que a gente consegue direcionar. Na internet, a gente também consegue direcionar dentro das redes sociais, conforme o que a gente for vender, que a gente for oferecer, né? A gente consegue programar o algoritmo lá para chegar nas pessoas que a gente quer, no nosso público-alvo, bem mais direcionado. Vamos pensar ali no Facebook. Se você quer vender dentro do Facebook, você consegue pagar um valorzinho baixo e aí pedir para o Facebook entregar, para botar lá nos algoritmos que você quer que entregue para pessoas que estiveram fazendo busca sobre aquele produto ou pessoas que buscaram, que são de determinada região. E aí isso tudo a gente consegue ir costurando, né, digamos assim, e direcionando.